Fala pessoal, aqui é o Carlos, sejam muito bem-vindos. Estamos começando aqui um novo projeto chamado Automação na Veia, onde eu vou ensinar todas as técnicas avançadas de automação que a House Online aplica em seus projetos há mais de 7 anos. A ideia desse projeto é que a gente possa programar juntos, na prática, se divertindo, enquanto resolve problemas de aplicações reais de automação que você inclusive pode utilizar em seus próprios projetos, melhorando a sua produtividade e ainda dando mais qualidade ao seu sistema. Chega de escrever todas as regras em uma única sessão e depois ficar perdido quando precisa incluir alguma função diferente ou algum novo controle, ou até mesmo dar uma manutenção. Vamos aprender a fazer do jeito certo. Além de técnicas de hardware, vamos aprender diferentes formas de comunicação externas. Afinal, uma automação precisa incluir ações remotas, online, feitas por uma aplicação de controle. Vamos aprender sobre interfaces web comunicando com o Arduino via PHP ou HTTP Request com JavaScript. O Arduino fazendo requisições ao servidor web. Isso resolve problemas de portas de acesso bloqueados, geralmente feitos pelas operadoras. E também como hospedar toda a interface de controle dentro do próprio Arduino. Isso acaba sendo útil para pequenos projetos, onde você não precisa ter armazenamento e persistência de dados. Ou até mesmo quando você não tem um servidor externo de hospedagem. E se você tem alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que eu terei maior prazer em responder. Se ainda não está inscrito no canal, se inscreve. Se você gostou desse vídeo e gostou do projeto, compartilhe seu perfil na sua comunidade de desenvolvimento e vamos programar do jeito certo. E para começar, vamos aprender hoje como criar um pulsador de forma eficiente e com total controle. Esses carinhas aqui, fundamental numa automação. Vamos aprender a criar o nosso próprio componente para você utilizar sempre que precisar em qualquer outro projeto que você desenvolva, de forma simples e fácil. Vamos para a tela então? Vamos nessa então? Já estou com o meu café na mesa, meu Arduino, deixa eu desconectar aqui, meu Arduino conectado a um pulsador comum nas portas A0 e GND. Vou conectar ele no USB. O código já está aberto, criei o código simples para entendermos uma proteção que é necessário a gente desenvolver dentro do componente que seria o pulsador para evitarmos o famoso bounce. Vamos identificar aqui quantas vezes o Arduino passa pelo loop. O código é bem simples, tem duas variáveis longas. Uma delas eu conto o tempo atual do processamento e mais 1 segundo. E dentro do loop ele faz um incremento nessa variável count até bater aquele 1 segundo. Depois de 1 segundo ele para o sistema e imprime a variável. Assim nós conseguimos identificar quantas vezes ele faz uma leitura em possíveis instruções que existam dentro do loop em 1 segundo. Vamos colocar no Arduino, fazer o upload. Por enquanto não precisamos salvar. Vamos abrir o Serial Monitor. Olha só, ele passou 318 mil vezes pelo loop. O que é importante identificarmos aqui? E quando você tem um pulsador, você tem o efeito do clique, você clica na tecla, ele vai fazer aquela leitura, se fosse o nosso caso aqui, que não tem nenhuma instrução, ele vai fazer a leitura 318, pode variar o valor, fazendo a mesma leitura, ou está ligado ou desligado. Então vai chegar um certo momento, como a leitura é muito rápida, vai chegar um certo momento que ele vai ler uma função tipo pressiona, solta e pressiona. Porque a questão física do nosso clique é muito mais lento do que a própria leitura do sinal. Então, para evitar que exista esse momento de liga, desliga, liga, desliga, nós temos que criar uma proteção para isso. É o chamado efeito bounce, né? É isso que nós vamos desenvolver. Então, vamos apagar tudo e começar do zero. Vamos deixar só o serial e vamos começar de novo. O primeiro passo importante é, na hora de desenvolver um código, a gente conseguir organizar ele. Geralmente, quando a gente criamos uma automação, tem muitos dos recursos, pulsador, controle de sensores, conexões com a internet, tem várias leituras de memória, tem várias ações que são feitas que você pode utilizar um mesmo pedaço de código para vários tipos de projetos que você desenvolva. Então, eu costumo utilizar ações feitas de forma organizada, como se fosse um componente mesmo, criado em outras linguagens. Eu separo essa parte do código em outra aba, e toda a responsabilidade daquela função, daquele recurso, fica dentro dessa aba. Fica muito mais fácil de você organizar, fica muito mais fácil de você prestar uma manutenção quando necessário. Vamos fazer isso então. Primeira coisa, vamos criar uma aba. Vamos chamar ela de button. E aqui dentro da aba button nós vamos criar todas as funções, tudo que for necessário para manipular esse botão. Fazer uma leitura, ele dá algum tipo de retorno, será tudo centralizado aqui nessa aba button. E se em algum momento houver uma necessidade
de fazer algum ajuste, alguma coisa, aconteceu algum problema na função do botão, a gente já sabe onde buscar, aonde criar essa verificação. Antes de mais nada, vamos dar um nome para esse nosso componente e algumas informações referente a ele. Componente button. Pulsador. Primeira função que vamos criar é a função prepare. Eu dou esse nome que é a função que você vai preparar o componente. Então, dentro do setup, você sempre vai chamar essa função prepare e o nome do componente para poder setar as portas. Vamos criar uma variável aqui, define. Vamos dar o nome dela de button. Pinmode button. E ela vai ser do tipo input pull up. Que ele já vai ligar um resistor interno e deixar a porta em alta. A princípio, é essa inicialização que precisamos. E a próxima função vai ser o monitor. Monitoring. Essa função monitoring será chamada dentro do loop. E a todo momento ele vai verificar se o botão está pressionado ou não. Então é aqui que nós precisamos ter o cuidado do debounce. Primeira coisa que fazemos é a leitura. Se, então digital read. Button for igual a low. Fizemos o primeiro teste. A porta está em alta, porque nós setamos aqui em cima como input pull up. Então ela ligou o resistor interno e deixou a porta em alta. Quando você clicar no botão, ela vai conectar o GND e vai deixar a porta embaixo. Então o primeiro teste que nós fazemos. Mas pode existir aquela oscilação no debounce. Então o que nós fazemos? Vamos fazer um delay de 50 milissegundos, ou 40, ou 50. Daí o ajuste se faz conforme o próprio componente que você tem, o próprio pulsador que você tem. E depois fazemos o teste novamente. Esse tempo é suficiente para evitar o debounce. O bounce. Se na segunda leitura continua a porta embaixo, significa que realmente foi um clique. Já passou aquele efeito que é muito rápido. Aí sim, executar a ação. Como nós estamos pensando em componente, então ao invés de executar a ação aqui, eu vou criar uma função para organizar todas as ações quando acontecer aquele clique dentro de uma função. Então vamos criar aqui action click button. Criamos a ação action click e quando chamar essa ação, vamos imprimir aqui, seria o .println, botão pressionado. Então essa função vamos chamar aqui action click button. Ok. Vamos testar então. Antes, dentro do setup, vamos preparar o botão, aí chamamos a função dele. E dentro do loop vamos chamar o monitor, para monitorar o estado do botão, se está pressionado ou não. E mandamos lá para o Arduino. A porta nós utilizamos, lógico, é a 0. Vocês percebem que estamos desenvolvendo juntos, então é bom que aconteçam erros, para que os erros a gente possa corrigir juntos e vocês entenderem até como corrigir esses erros. Então, pulsador criado. Estão percebendo que toda vez que eu clico, se eu manter pressionado, o botão dispara. Quando eu solto, ele para. Eu não quero isso. Eu quero que eu pressione uma vez. Se eu mantenho pressionado, se fosse uma luz, por exemplo, alguma coisa, ele poderia ficar ligando e desligando. Porque geralmente quando você clica, você altera o estado da lâmpada ligado. Como é um pulsador,
quando a cada clique você altera o estado, né? Se é ligado ou desligado. Então aqui nesse caso, se eu estivesse segurando o botão, ele ficaria ligando e desligando. Um efeito que nós não queremos. Vamos trabalhar isso daqui, vamos mudar. Quando eu clicar no pulsador, ele tem que imprimir o pressionado, mas se eu manter o botão pressionado, ele não tem que continuar imprimindo, ele tem que parar. Só se eu soltar o botão e pressionar de novo, daí sim ele vai executar como uma segunda ação. Vamos fazer essa correção? Primeira coisa, vamos criar uma variável para conseguir fazer esse controle. Preset. O valor dela é falso. Toda vez que eu clicar no botão, ela vai ser verdadeira. E quando eu tirar a mão do botão, ela vai ser falsa. Assim a gente consegue fazer o controle. A porta está em baixa e a variável preset, a falsa. Se eu pressionei o botão e a variável é falsa, significa que ela já está liberada. Passou o segundo momento, continuar ainda sendo pressionado, executação. Ao executar a ação, eu vou passar essa variável preset para true, para que da próxima vez que ela entrar no loop, essa condição seja falsa. E para ela voltar ao estado normal novamente, eu vou ter que dizer que se a variável agora estiver em alta, fazer o mesmo teste aqui embaixo, se ela estiver em alta, e o pressionado for igual a true, daí sim eu altero o estado dela para falso, volto ao estado normal. Se eu não encostar no pulsador, ela sempre vai ser verdadeira, mas ela só vai voltar ao estado de falso quando eu já tiver efetuado um clique. Ela está voltando agora ao estado normal dela. Agora vamos ver se vai funcionar melhor. Pulsador eficiente. Cliquei no botão, mantive pressionado a tecla e ele executou só uma vez. Então, resolvemos esse problema. Soltei a tecla, cliquei de novo, soltei, cliquei, soltei, cliquei. Ele só está executando agora quando eu estou clicando no botão. Se eu mantenho o botão pressionado, ele já não considera mais. E vamos entender melhor o que ele está fazendo. Vamos criar aquela mesma variável, um signet. Um count. E vamos incrementar cada vez que ela passa no loop. E toda vez que eu clicar no botão, ele vai imprimir o valor da variável. E vai zerar o valor dela. Agora nós vamos entender que mesmo eu mantendo o botão pressionado, as outras instruções que existir dentro do código vão continuar sendo executadas. Cliquei no botão, pressionei, tirei o dedo. Cliquei de novo, pressionei, tirei o dedo. Cliquei, pressionei, tirei o dedo. Pode perceber que a contagem continua sendo executada mesmo que não existe um delay que está segurando a tecla. Se existirem outras instruções, elas estão sendo executadas normalmente. E vocês percebem que todas as instruções, nesse caso aqui, por enquanto de forma simples, são formatadas dentro do componente button. Eu simplesmente chamo as ações dentro do loop. Agora vamos adicionar a esse componente a opção para quando você precisar adicionar outras portas. Para cada porta executar uma ação diferente. Então vamos deixar ele preparado para isso. Vamos criar uma variável, um array que vai armazenar essa lista de portas que são tratadas como pulsadores. Então vou chamar ela de buttons. Ela vai ser um array que ela vai armazenar aqui todas as portas que você deseja. Vamos criar botão A, botão B.
Vamos colocar aqui botão A, botão B. Assim, de acordo com o que você precisa ir criando portas, você vai adicionando aqui, cria uma variável, ou vai adicionando aqui mesmo, né? Eu geralmente gosto de colocar ali para ficar mais organizado. Vamos criar uma variável, que seria o size button, que vai armazenar o tamanho desse array, que a gente utiliza ele em várias partes desse componente. Size of buttons divididos por size of int. Só que não é int, aqui é byte, que é a variável do tipo byte. Como é um treinamento avançado, vocês percebem que eu não estou parando em determinadas regras ou determinados tipos de variáveis ou como que você declara essa variável. Conto com que você já saiba isso. Ok, criamos nossa variável de controle. Agora vamos, ao invés de declarar o pinMode, vá um pinMode ou 2, vamos fazer isso de forma dinâmica. E dentro do loop vamos colocar esse pinMode. Só que ao invés de ser button, ele vai acessar o buttons na posição X. Assim, de acordo com que você aumente esse array aqui em cima, automaticamente todo o código vai começar a se ajustar também ao tamanho de portas que você declarou. A mesma coisa vamos fazer aqui embaixo. Esse count não precisa mais dele, já fizemos o teste. Vemos aqui, declaramos, vamos indentar o código. Ok. Agora, também ele vai percorrer cada uma das posições, então não vai ser mais button agora, vai ser buttons da posição X. Preced também não pode ser apenas uma variável, vai ter que ser uma para cada botão. Então, vamos alterar aqui em cima também. Ela vai ser um preced e o tamanho dela, tamanho de size button. Vamos só deixar essa variável com maiúscula, que geralmente os defines todos eu coloco com maiúsculo, acabei esquecendo esse aqui. Size button, size button, size button, size button. Então, lemos o array na posição daquela botão. Se a variável pressed, aqui vamos tirar agora, que todas elas já são declaradas como falso de começo, então não precisa declarar. Na posição X também, estiver como falso, minúsculo. Vamos ler a porta da posição que ele estiver executando. Se tiver, a gente chama o action button. Agora o action button tem que saber qual posição de botão que também está sendo chamado. Então vamos passar o valor de X. E daí aqui no action button a gente vai receber o valor de X, chamando de posição. E vamos fazer uma declaração aqui, ó, se posição for igual, aí você que vai definir, né, 0, que seria a posição do botão, por exemplo, o botão 1, ele vai ligar o motor, o botão 2 liga uma lâmpada, o botão 3. Então, de acordo com a regra que você vai criar para cada botão, você vai fazer a declaração aqui, né? Else if, botão 2, faz outra ação. Vamos jogar vamos jogar aqui para dentro, só para a gente conseguir visualizar. Botão A foi pressionado o botão A, que não precisa mais, e pressionado o botão B.
Esse aqui não precisa mais, esse daqui não precisa mais. Sempre dentando o nosso código para ficar fácil visualização. E aqui também faltou esse preset. Aqui também e aqui também. E eu estou passando o X e o botão. Ok, todo alterado. Agora está todo dinâmico o código. Mandar para o Arduino e vamos testar. Vamos testar. Ó, deu um erro aqui. Faltou um ponto e vírgula aqui no final desse código. Testar novamente. Igual um define não tem. E vão acontecendo os códigos que são normais. Quando a gente está escrevendo de forma rápida. Tem alguns erros. Ainda bem que a ideia nos ajuda quanto a isso. Mesmo erro. Abrimos o Arduino, vamos limpar, deletar a saída, limpar tudo. E clicamos no botão A, pressionei, segurei pressionado, continua normal, da mesma forma que estava antes. Vou alterar a porta aqui para a porta 2 agora, para a gente ver se o botão 2 vai pressionar. Vamos entrar na porta 2, não funcionou, vamos entender o porquê. Simplesmente porque a ação agora é botão 1 e não mais botão 2. Agora sim, botão B funcionando também perfeitamente. E mudei para o botão A, funcionando normal. Botão A e botão B. Está aí o botão funcionando e você pode utilizar esse componente e carregar para qualquer outro tipo de código, simplesmente declarando prepare no setup e dentro do loop você monitora esse botão. Aí aqui você pode chamar ações de outros componentes dentro do Action Button ou até retornar. Esse foi apenas um componente utilizado numa automação residencial. Fique ligado que nós vamos avançar muito mais nesse projeto. Um grande abraço, valeu!